Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC França, ou UFC Paris, ou UFC Renato Moicano versus Benoit Saint-Denis. Vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso leve, tivemos o Chris Duncan vencendo o Bolaj Aoki por finalização no primeiro round com 3 minutos e 34 segundos com uma guilhotina, uma luta rápida, mas foi uma luta boa, já começando com finalização, já dá aquele clima, né? Só que depois a gente teve uma sequência de decisão, mas a gente já chega lá. Segunda luta, categoria peso galo feminino, tivemos a Jaqueline Cavalcante vencendo a Nora Cornoli mais uma vez, porque ela já tinha vencido lá no passado, na decisão dividida, mas aqui não sei por que foi dividida, né? Um juiz aí tá meio maluco, e aqui a gente já percebeu o que poderia acontecer nas outras lutas, né? Geralmente, quando tem edições do UFC em países diferentes, né, com muitos lutadores da casa, a gente já sabe que isso pode acontecer. Então é muito perigoso deixar para decisão, né? Seja o UFC na França, no Canadá, às vezes até aqui no Brasil, né? A torcida acaba influenciando muito a opinião dos juízes, né? A galera gritando e tal, às vezes acaba dando uma atrapalhada. Para mim aqui não tinha dúvidas da vitória da Jaqueline, né? Então decisão dividida, mas vale esse aviso aqui. O cara que marcou para Cornoli estava viajando na maionese. Depois, categoria peso mosca, Daniel Bares venceu Vitor Altamirano na decisão unânime. Luta interessante, né? O Daniel Bares ali, um cara que bate muito forte, né? Conseguiu ali knockdown. O Vitor Altamirano é meio estranho, né? Ele às vezes recebe uns golpes ali que parece que dá para evitar, mas ao mesmo tempo ele é muito bom de chute. Então, ele é um cara tão estranho que eu não sei até hoje se ele é bom ou se ele é ruim. Porque tem hora que você olha ele lutando, você fala, nossa, ele é bom, tem uns chutes legais ali, bate forte e tal, é resistente, é guerreiro, mas aí tem hora que você vê ele meio destrambelhado, você fala, nossa, mas ele é meio ruim. Então, literalmente o lutador que até hoje eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Depende do momento que você tá assistindo ali. E nesse caso aqui ele acabou sendo derrotado, mas teve momentos bons durante a luta, né? Mas parabéns pro Daniel Bares aí, realmente acabou vencendo graças ali ao boxe, à potência da mão, que ele conseguiu tirar a vantagem e acabou conseguindo, no geral, na luta, ter mais pontos aí, né? Então, luta interessante, né? Entretenimento interessante. Depois, na categoria peso galo feminino, tivemos a Ailin Pérez enfrentando a Daria Zelezniakova e a Argentina, que passou bem mal ali na pesagem, né? Tava toda trêmula e tal. Inclusive a cotação dela até aumentou, né? O favoritismo acabou diminuindo depois daquela pesagem, mas ela venceu do mesmo jeito e fácil, né? Ela venceu ali no primeiro round por finalização, então nem teve tanta luta assim. Ela fez a estratégia dela de sempre, que é grudar ali, abafar, colocar pressão e tentar ali a finalização, ground and pound. Conseguiu de maneira muito eficiente terminar com a luta logo no primeiro round. Então, é muito boa a performance dela, né? Ela tá empolgada ali, né? Já falando né, de ser a maior, de não sei o quê. Se eu não me engano, se eu não tô maluco, eu vi ela falando alguma coisa de Amanda Nunes pra câmera, mas enfim, isso aí, né, tanto faz. Eu falei só por curiosidade, porque é lógico, a gente não sabe o futuro, ela pode chegar no topo, fazer muita história, né, mas se ela realmente falou Amanda Nunes em algum momento ali, ela tá maluca, né? Mas eu posso ter ouvido errado, alguém pode comentar aí embaixo. Depois, categoria peso galo, masculino agora, né? A gente teve o Taylor Lapilus enfrentando o Vince Morales, quem venceu aqui foi o Lapilus na decisão unânime, muito mais golpes conectados, né? 94 golpes no total, ele tomou só 39. Teve duas quedas ali do Vince Morales, né? Que tentou realmente fazer tentou uma proposta diferente ali, mas realmente foi muito complicado para ele, né? O volume do Taylor Lapilus round a round foi muito maior. Então, por mais que tenha tido ali o Vince Morales, né, 3 minutos mais ou menos de domínio durante a luta toda, de 15 minutos, a diferença de golpes foi muito gritante, né? E ele conseguiu 2 quedas, como eu falei, mas ele tentou 6, né? Então, o Lapilus, no geral, aí acabou sendo bem melhor mesmo. Então, vitória para ele na decisão unânime. Depois, no peso leve, a gente teve o Ludovic Klein, maior favorito da noite, enfrentando o Roosevelt Roberts. Aqui misturou um monte de coisa, né? O Roberts não é um cara tão bom e pegou a luta em cima da hora, então juntou tudo isso, ele virou o maior azarão e a luta foi para decisão, no final das contas, né? O Ludovic Klein ganhou na decisão unânime, uma luta ali onde ele conseguiu 2 quedas, teve muito controle, muito tempo de controle, né? Foram quase 9 minutos, o que acabou deixando a luta um pouco chata, e no total de golpes ali, teve um número
bom, né, um número alto, só que golpe significativo foi bem mais baixo, né, porque foi muito golpezinho ali realmente no chão ou no clinch, então fez uma luta um pouco mais truncada, né, o que acabou sendo um pouco estranho, porque o favoritismo é tão grande que você espera que a luta seja um amplo domínio, que acabe às vezes um nocaute, uma finalização também e tal, e o Roberts provavelmente até ganhou o primeiro round, né, então foi um pouco estranho, né, o esperado era que o Ludovit Klein passasse a carreta, tanto que lá na stake, né, se você apostasse pra luta não ir até o final, né, durar menos tempo ali e tal, era a opção que pagava menos, né? Então era improvável que fosse até o final. E acabou indo. O Ludovit Klein venceu a luta? Venceu, mas é aquela vitória que não dá nem pra dizer que o cara saiu maior do que ele entrou, sabe? Às vezes parece que deu uma diminuída no hype do cara, né? Era pra ele ter passado o carro aí. Não que o Roberts seja um cara horrível, não é isso que eu tô falando, mas o cara não é tão bom e pegou a luta em cima da hora, né? Tem seus perigos ali e tal, mas a expectativa no Ludovit Klein era maior do que a performance dele, é isso que eu tô querendo dizer. Mas enfim, continuando, meio pesado, tivemos o Omar Sy vencendo o Da Un Jung na decisão unânime, aqui mesma coisa, né? Expectativa lá em cima no Omar Sy, e na hora da luta ali, ele foi por uma estratégia que teoricamente não é tanto a estratégia dele, ele trocou muito com um cara que a única coisa que tinha ali era a trocação, então beleza, ele ganhou do mesmo jeito, mas também era uma expectativa de que ele ia dominar, né, e provavelmente nem deixar a luta até o final. E no fim teve até um sustinho ou outro ali. Então, mais uma luta que a expectativa não foi muito o que aconteceu na realidade, né? Depois, meio pesado de novo, o Ian Cutelaba venceu na decisão dividida o Ivan Erslan. Aqui o Cutelaba um pouco diferente, né, porque ele é meio malucão, mas dessa vez ele foi um pouco mais inteligente, né? Teve ali quedas, teve ali um pouquinho de controle, teve um volume de golpes um pouco maior, né? O Ivan Erslan tentou ali controlar um pouco, até controlou, né? 5 minutos e pouco, deu uma amarrada ali, mas não foi muito efetivo, né? Então não foi, quer dizer, para um juiz foi suficiente, né? Porque foi decisão dividida. Mas quem acabou vencendo a luta, que é o que importa, a maioria dos juízes, acabou marcando ali pro Cutelaba. Uma luta ok, né? Nada de demais aí. Depois do peso leve, Farizian contra Matt Frevola. Aqui um nocaute sensacional do Farizian, ali no terceiro round, com 2 minutos e 59. Frevola é um bom lutador, mas o Farizian tava ali na distância, na velocidade. A luta já tava muito boa de qualquer jeito, né? Mesclando ali os dois, né? Trocação, também ali as quedas, a tentativa de... as transições, né, no chão, o controle, né? Tentativa de controle dos dois ali, porque os dois acabaram controlando cada um ali no seu tempo. Então tivemos uma luta bem dinâmica, uma luta muito boa. E ali no finalzinho teve uma joelhada espetacular do Farizian. Ele é muito alto, né? Então ele jogou o joelho lá em cima, né? Ele abaixou um pouquinho a cabeça do Matt Frevola para dar a joelhada, mas foi pouco, né? Foi quase que uma joelhada com o Matt Frevola em pé mesmo, né? E em pé ele tava, né? Mas ele não tava totalmente ereto, né? Mas tava quase. Então a joelhada lá em cima no queixo, o Matt Frevola caiu apagado, para mim sensacional. Enquanto eu gravo o vídeo, acabou de terminar o evento, então não tem os bônus, mas 99% de certeza que o Farizian vai ganhar um bônus aqui por esse nocaute, porque realmente foi espetacular. Depois a gente vai pro peso pena, tivemos o Morgan Charrier contra o Gabriel Miranda. Aqui não deu pro brasileiro, né? O Morgan acabou nocauteando no segundo round com 27 segundos. O Gabriel é um cara que tem muitas finalizações, né? Ele conseguiu queda, conseguiu ter um tempinho ali, né, de controle e tal. Não foi muito tempo, mas ele teve algumas oportunidades, até tentou, mesmo ele tomando mais golpes no primeiro round e tal, ele teve a oportunidade ali, né, a partir da queda que ele teve, mas ele também tomou 2 quedas, né? Então a luta tava, cara, teoricamente tava até difícil de saber o que ia acontecer, porque apesar do Morgan tá bem, o Gabriel, a impressão que dá dele lutando, né, é que qualquer hora ele pode realmente finalizar, né? Ele sempre dá uns botes ali, é um cara perigoso, mas começou o segundo round, ele deu uma bobeira ali, né? Ele acabou tentando uma queda, não conseguiu a queda, quis aproveitar o movimento para jogar o soco rodado, só que ele acabou ficando muito exposto, né? Não tem como você não ficar exposto dando um soco rodado, né? E aí ele acabou se expondo demais e o Morgan tava de frente já para ele, né? Ao contrário do brasileiro que tava tentando dar a queda, tava de costas e aí tentou girar. Então o brasileiro não tava vendo o Morgan, né? Ele tava sem um contato visual ali, tava tentando girar, né? E aí no meio desse giro, o Morgan que tava de frente enxergando ele, conseguiu jogar um golpe muito forte e pegou no alvo, né? Então o brasileiro num vacilo, num descuido, acabou pagando muito caro, né? Porque foi o golpe que nocauteou ele. Então Gabriel
tava querendo ou não até que bem ali, né, procurando o seu jogo, né, que seria a finalização, aí numa besteira ali, num golpe rodado, acabou perdendo a luta. Mas, enfim, boa vitória do Morgan, né, um bonito nocaute. Aliás, sequência de 3 nocautes, né, teve da passada, teve essa do Morgan e agora na próxima, no meio médio, o Bryan Battle enfrentou o Kevin Jousset e o Bryan Battle confirmou favoritismo, venceu no segundo round por nocaute com 3 minutos e 47. Bryan Battle, um excelente lutador, né, não adianta, esse cara é bom, tem um bom volume de golpes, tem uma boa noção de distância, tem uma boa velocidade, é um cara que enquadra ali certinho, movimenta, toma golpes e continua ali completamente sereno, não se desespera. É um cara que os dois tentaram quedas, né? Eu ia falar, o Bryan Battle tenta quedas, mas os dois tentaram, só que nenhum dos dois conseguiu derrubar. A gente teve 3 quedas do Bryan Battle que ele tentou e 2 do Kevin Jousset, né? Mas mesmo não derrubando, a gente teve o Bryan Battle controlando por 3 minutos e meio, né? É um cara inteligente, faz ali a luta se precisar na grade e tal, deixa a luta um pouco mais chata? Deixa, mas é efetivo. Então ele tava bem na luta e acabou ainda por cima, né, conseguindo o nocaute. É um cara ali que tava meio de mal da torcida, né, reclamou, mostrou o dedo meio, falou um monte de besteira, enfim, mas conseguiu a vitória, que é o que interessa, e falaram na transmissão de multa, né, por ele mostrar o dedo meio pra galera, não sei o que, enfim, não sei se isso vai acontecer. Eu nem acho que é bom, na verdade, também, fazer isso, né, eu acho que não sei se precisa de multa, mas eu acho que é meio, entre aspas, burrice do cara fazer isso de provocar ali, porque tem muita gente ali. E quando tem muita gente, deve ter um monte de gente sem noção, né? Então corre o risco, sim, de fazerem o que já fizeram em vários lugares, né? De tacar coisa, do cara na hora de sair ali, alguns sem noção querer pular pra fazer alguma coisa, enfim. Então, eu acho que inflamar uma galera que tá em sei lá quantas mil pessoas ali, eu acho que é meio loucura, né? Mas enfim, o Bryan Battle quis provocar ali a decisão dele, né? Mas falando da luta em si, ele luta realmente muito bem, né? Muita gente pode não gostar desse personagem dele e falar besteira, mas que o moleque lutou bem, lutou e mereceu aí a vitória, né? Depois, no peso pena, William Gomis contra o Joanderson Brito, o Tubarão. Aqui quem venceu foi o William Gomis na decisão dividida. E essa talvez seja a luta mais polêmica do card, né? Muita gente não concordou com a decisão dos juízes. E antes que falem assim, mas quem não concordou é tudo brasileiro que torce pro Joanderson e tal. Não, porque se a gente olha no MMA Decisions, né, tem muito gringo, jornalista, mídia especializada, que marcou pro Joanderson. A maioria, inclusive, marcou para o Joanderson Brito. Eu, particularmente, enxerguei uma luta equilibrada, tá? Eu vi muita gente na internet dizendo que foi 3-0 fácil para o Joanderson Brito. Eu não concordo, né? Eu vi o segundo round, sim, o round mais claro de todos, né? O segundo round foi do brasileiro, assim, não tem como discutir. O segundo round foi do brasileiro. O primeiro e o terceiro pode entrar um pouco de discussão ali quem venceu. Foram rounds mais parelhos, tá? Eu, particularmente, se eu não me engano, tinha visto o primeiro para o Gomis, o segundo para o brasileiro e o terceiro fica um pouco difícil, mas eu teria enxergado um pouquinho mais para o brasileiro. Então eu marcaria a vitória do Joanderson Brito. Mas entra aquele problema que eu falo em todo vídeo de resultado. Qual que é o problema? O problema é o terceiro round, que para mim foi o que acabou decidindo a luta. A gente teve o William Gomis conectando mais golpes, só que o brasileiro conseguindo controlar ali por mais tempo. Ele controlou por 2 minutos, né? E aí entra a velha discussão. O que vai valer? Um pouquinho mais de golpes a mais para o William Gomis ou a queda e o controle do brasileiro? Então fica essa discussão. Aliás, o primeiro round também seria a mesma discussão, né? Porque o William Gomis controlou por mais de 3 minutos, né? Só que o brasileiro teria conectado ali os melhores golpes. E aí? Né? Então, eu concordo com o que foi falado na transmissão, né? Eu acho que foi uma luta dura e qualquer resultado, para um lado ou para o outro, é aceitável, né? Não acho que seria um roubo. Muita gente acabou indo para aquele lado do tipo, o cara é francês, logo roubaram para ele, é um absurdo, um garfo, não sei o quê. De novo, acho que o brasileiro venceu. Para mim, ele venceu o segundo, com certeza, e venceu o terceiro. Então, para mim, o brasileiro ganhou. Mas eu não acho, e nem vou fazer esse discurso aqui, de que foi um absurdo, porque foi na França e roubaram o brasileiro, não sei o quê. Não acho que foi um roubo. Eu acho que é uma luta que dá, sim, para discutir o resultado. Eu acho que, como eu falei, só teve um round nítido, que é o segundo. O primeiro e o terceiro dá para discutir. Enfim, não acho que é um garfo, mas eu vi vitória, sim, do brasileiro. É complicado. Você vai lutar na casa dos caras, é aquilo. Não pode deixar ir para decisão, né? O Joanderson foi muito contundente, teve momentos ali que poderia até ter acabado com a luta, mas acabou indo para decisão, aí complicou, né? Se a gente já viu lá nas primeiras lutas que tinha juiz meio goiaba das ideias,
a gente já sabia que podia acontecer, né? Quando a luta terminou, na verdade, eu tinha visto a vitória do brasileiro, mas na minha cabeça era 99% de certeza que iam dar a vitória pro William Gomis, né? Mas enfim, não tem muito o que fazer, né? Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Na penúltima luta, peso médio Nassourdine Imavov contra Brendan Allen, a gente teve o Nassourdine Imavov confirmando o favoritismo, né? Venceu na decisão unânime. Eu tinha falado nos meus palpites, né? Na verdade, eu não lembro se eu dei palpite para essa luta, mas eu falei que o Brendan Allen tava uma margem, né? Uma cotação interessante, né? Mas o Brendan Allen performou mal, tá? Ele não lutou muito bem. O Imavov defendeu muitas quedas, conseguiu um maior volume de golpes ali, ficou por cima também em determinados momentos, teve um bom ground and pound. O Brendan Allen, eu não quero tirar o mérito da vitória do Imavov, que toda vez que eu vou criticar uma performance, parece que eu tô tirando o mérito do cara que ganhou, mas não é isso, né? O Imavov lutou muito bem, inclusive, não tem nada a ver com isso. O Brendan Allen, que olhando as outras lutas dele, fica uma discrepância muito grande, né? É isso. Então, eu acho que o Brendan Allen não lutou a capacidade dele, tá? Sei lá, pra mim lutou uns 60% do que ele pode. Ele é bem mais perigoso do que isso. O Imavov, na verdade os dois, né? Cansaram muito. O Imavov, quando foi dar entrevista, tava morrendo ali de cansaço. Mas faz parte, né? O estilo da luta que eles entregaram ali realmente acaba desgastando muito, né? A gente teve uma luta de 15 minutos, um cara controlando mais de 6 minutos e o outro controlando mais de 5, né? E esse controle é aquilo. Pode ser ali na grade, pode ser ali no chão, quando o cara tá dominando. Então tá trocando força, tá trocando isometria. Então é um jogo que acaba cansando mesmo. Mas enfim, segundo e terceiro round, o Imavov teve um volume muito maior de golpes ali e conseguiu vencer, né? Defendeu muita queda. O Brendan Allen tentou 10 quedas e derrubou apenas uma vez, para vocês terem ideia como o Imavov estava bem. E o Brendan Allen acabou ali realmente sem ter muito o que fazer. Então, a performance do Imavov, na minha opinião, foi o esperado do que ele luta. Ele realmente tem esse nível. E o Brendan Allen, eu acho que performou mal, então acabou aí sendo derrotado, né? O favoritismo do Imavov, como eu disse, foi confirmado, segundo as bolsas. Eu achava que o Brendan Allen tinha uma chance interessante, né? Mas não performou muito bem, não. Deu pra ver que o Brendan Allen, ele é meio inconstante, né? Então, para as próximas lutas dele, eu já vou ficar mais esperto, né? Eu via boas performances e achava que ia ser nesse nível. E aí, final das contas, não foi muita coisa. Mas, sendo sincero também, o Imavov, eu também não acho nada... não acho material, na minha opinião, posso estar errado, mas para tipo, disputar cinturão, ser campeão e ser um cara ali que vai defender e tal, eu acho que ele vai ficar ali no topo porque tem qualidade, mas não enxergo ele brigando com a elite ali, com o pico da montanha ali, eu acho que não dá pra ele. Mas enfim, posso estar enganado, né? Quero saber também a opinião de vocês. E na luta principal, categoria peso leve, Renato Moicano enfrentou Benoit Saint-Denis. O Moicano conseguiu, né, quebrar a banca, entre aspas. Ele pagava 3,10, 3,20, alguma coisa assim, e ele conseguiu vencer no intervalo do segundo para o terceiro round ali, né, uma paralisação médica. Então, um nocaute técnico a favor do Renato Moicano. Eu falei aqui, né, qual seria o caminho da vitória do Moicano e qual seria o caminho da vitória do Benoit, né? O Benoit era favorito nas bolsas e, na minha opinião, estava até certo o favoritismo a favor do Benoit, porque ele tinha o começo da luta, primeiro e segundo round principalmente, muito forte, de muita pressão, né? Então, ali o Moicano ia ter que tentar sobreviver, ainda mais com o Benoit inflamado pela torcida. Só que eu tinha falado o quê? Qual era o jogo para o Moicano, né? Tentar ali no avanço, na agressividade do Benoit, ter o timing de entrar na queda e conseguir ficar por cima, no chão, usando o ground and pound ou a finalização. Foi exatamente isso que eu falei, né? E aí acabou que o Moicano não precisou nem meio que ter o timing para derrubar. Por quê? Porque o Benoit, com 18 segundos de luta, me chuta o corpo do Moicano. Ele deu de presente a perna pro Moicano, o Moicano segurou a perna, já girou rapidamente ali meio que para ir para as costas, acabou conseguindo levar para o chão, e ali ele estava exatamente no caminho que eu tinha dito que para mim era o ideal para o Moicano. Era derrubar e ficar por cima e travar, né, primeiro o Benoit para não deixar ele sair dali e capitalizar, né? Bate ou busca a finalização. Quem viu o podcast, inclusive lá no MMA hoje, né? Eu falei disso com o Parrumpa, né? De se eles tinham treinado bastante ali o controle por cima, cotovelada principalmente, o ground and pound, e ele tinha falado que sim, que treinou muito o ground and pound, muito cotovelada e tal, e no fim foi exatamente o que a gente viu, né? O Moicano desceu a cotovelada ali, machucou muito o Benoit.
O Benoit praticamente já tava com o olho fechado, tava quase, não tava 100% fechado, mas tava quase, e o outro, acho que o direito foi o que fechou, né? E o esquerdo também já tava bem inchado, né? Sangrando bastante. Enfim, o Moicano atropelou o Benoit. Pode ser que se o Benoit não tivesse chutado ali, o Moicano derrubasse do mesmo jeito, tá? Não tô dizendo que foi só por conta daquilo, mas é que foi curioso, né? O cara com 18 segundos, sabendo que o caminho para ele era não ficar por baixo do Moicano, era a coisa mais que o objetivo da luta do Benoit era não cair por baixo do Moicano. Né? E foi exatamente o que aconteceu, porque ele deu aquele chute, né? Então o Moicano foi muito ligeiro, muito rápido, muito eficiente. Cara, o round ali 10-8, nítido, nítido. É que 10-7 nunca usa, né? Mas 10-8 ali, claro, né? E era questão de tempo, depois do estado do rosto dele ali, né? Fechar o olho e acabar parando a luta. Enfim, não acabou no primeiro round, foi quase, mas não acabou. Voltou pro segundo round, o Benoit não chutou. Né? Eu acho que ele começou a raciocinar e falou, cara, eu fiz uma merda gigante, agora eu não vou fazer isso. E aí ficou ali no box. Usou muitos golpes retos, usou ali muito golpe na linha de cintura, mantendo a distância, enfim, fez um round muito mais cauteloso, né? O que ele deveria ter feito no primeiro round, né? Não chutar e ter ficado ali na manha, porque eram 5 rounds. A iniciativa dele ali, principalmente a escolha do chute, né, custou caro. Então ali no segundo round, com o olho fechado, com a cara ensanguentada, ele começou a ser um pouco mais inteligente, né? Provavelmente até ganhou o segundo round, porque ele conectou bem mais golpes ali, né? Se a gente for pegar, ele conectou 21 e tomou só 15. Então foi um round que talvez ele tenha até vencido, conforme o próprio Bisping falou na entrevista. Só que fechou o olho dele, né? O próprio Parrumpa ficou gritando pro Moicano, vai fechar o olho dele, vai fechar o olho dele. O Moicano, inclusive, eu acho que ele até meio que perdeu o segundo round, que o objetivo dele ali era não era necessariamente ganhar o round, mas era ficar cutucando, né, dando jab ali pra fechar de vez o olho do Benoit, que era só o que ele precisava. Ele não precisava se expor, né? Ah, vou fazer o possível aqui pra ganhar um round. Pra quê? Pra dar uma bobeira e acabar perdendo a luta, né? Então, acho que o foco dele não era nem necessariamente ganhar um round, era ganhar a luta, né? Que com os golpes retos ali, batendo no olho, ia acabar inchando e fechando de vez, que foi o que aconteceu. Então, o Benoit pode sim até ter vencido o segundo round, mas a luta foi interrompida pelo médico de maneira acertada, não tinha como continuar, o Benoit não estava enxergando com o olho direito. Ele tentou meter um migué, porque o médico foi perguntando e ele foi respondendo certo, só que ele estava olhando com o olho esquerdo. E aí o médico se tocou e tampou o olho esquerdo para perguntar de novo ali, tá um pouquinho mais, né, mostrando mais pro canto e tal, e aí viu que o Benoit não estava enxergando, né? Quando ele respondeu foi porque ele conseguiu ver com a visão periférica do olho esquerdo, né? E aí ele deu uma trapaceada ali, como se ele estivesse enxergando com o olho direito. Mas o médico foi ligeiro e pegou ele no pulo e acabou interrompendo, de novo, na minha opinião, de forma acertada, né? Você tá com um olho só enxergando ali, é muito complicado, né? Só vai machucar mais o cara e tal. Enfim, o objetivo do esporte, apesar de sempre ter machucado, né? Não é acabar com a saúde de ninguém. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Então é isso, né? O Moicano conseguiu aí vencer de forma espetacular, né? O primeiro round realmente um amasso, né? Eu achei que a luta até poderia ter acabado ali, conseguiu então uma boa vitória. Assim, no ranking não vai fazer muita diferença, porque os dois estavam muito próximos um do outro, né? Mas a visibilidade que vai dar por ter ganho do cara na casa dele é espetacular, né? Na entrevista ele citou ali o Paddy Pimblett e tal, e quem acho que o Dan Hooker também, né? Falou 2 lutas ali de grana, e eu acho que realmente é verdade, né? No caso do Dan Hooker é um cara que vale um pouco mais a pena, porque é um cara que faz o Moicano subir no ranking, né? Mas o Paddy Pimblett é muito mais popular, né? Se o Moicano pegar o Pimblett e tiver uma atuação dessa aí, acho que para a imagem dele, né, para a popularidade dele é muito melhor, né? Mas enfim, qualquer um dos dois eu acho que é interessante aí pro Moicano e acho que ele tem chances de vencer os dois, né? O Paddy Pimblett é praticamente certeza, acho que o Moicano vence. O Dan Hooker, eu acho que o Moicano vence também, tá? Eu acho que até daria o favoritismo pro Moicano, mas é um cara chatinho, né? Não acho que é uma luta fácil o Dan Hooker. Muita gente critica o Dan Hooker, mas eu acho que ele é um cara perigoso, né? Um cara raçudo, um cara meio complicado ali, mas acho que dá para o Moicano vencer qualquer um dos dois sim, né? Mas enfim, esse foi o UFC Paris, o UFC França, o UFC Moicano versus Benoit Saint-Denis. Gostei do card no geral, tá? Eu acho que vale... É que aqui ficou uma mistura, né? O preliminar teve muita decisão, mas o principal chegou com nocaute, nocaute, nocaute e a luta principal nocaute também, então, sei lá, fica difícil, né? O card principal foi muito bom, o preliminar foi mais ou menos, né? Então eu acho que no geral, eu acho que vale uma nota 8, vai. Eu ia falar 7,5, mas acho que vale uma nota 8, porque foram muitos nocautes, principalmente no card principal, e também tivemos finalizações, né? Então, apesar de uma sequência de lutas que foram para decisão, várias não foram, né?
né? E teve um nocaute bonito ali da joelhada, que foi espetacular. Enfim, eu acho que vale aí, acho que vale uma nota 8, principalmente, tá, pela torcida, né? A torcida cantando o tempo inteiro, gritando, apoiando ali. Então, realmente, eu acho que deixa tudo mais legal, né? Bem mais legal do que assistir os eventos sem torcida. Então, acho que vale aí uma nota 8. Enfim, gostei, né? O horário bom, nocautes, finalizações, Moicano que pagava mais de R$3 ganhou. Teve ali o Joanderson Brito que perdeu a decisão dividida, que dá uma tristeza, né? O Gabriel Miranda também acabou sofrendo nocaute, mas enfim, não dá pra ter tudo na vida. Pelo menos o Moicano conseguiu vencer. Aliás, caso você não saiba, toda segunda-feira tem podcast ao vivo. Eu, o Rafa da MMA Hoje e o Parrumpa, o coach do Moicano que estava lá, né? Também participa. Então, provavelmente ele estará lá e a gente vai bater um papo, falar como foi a luta, etc. Então, vale a pena aí vocês acompanharem. Beleza? Então, é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse card. Não esquece de deixar o like no vídeo, é muito importante. Se inscreve no canal também, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!